Dois homens começam no mesmo lugar, mesmo cargo, mesma idade, mesmo salário. O primeiro fala muito, conta os planos, fala que vai abrir empresa, que vai mudar de vida, que está preparando algo grande. Posta treino, posta livro, posta meta. O segundo quase não comenta. Chega, faz, vai embora, sem anúncio, sem discurso. 1 ano depois, o primeiro ainda está explicando o que pretende fazer. O segundo foi promovido. 3 anos depois, o primeiro ainda fala em projeto. O segundo já está executando o segundo negócio. Ninguém viu ele começar, mas todo mundo viu o resultado. Existe um padrão claro aqui. Homem que fala demais sobre o que vai fazer normalmente está usando palavras para sentir progresso. Homem que constrói de verdade usa silêncio para ganhar vantagem, e essa diferença decide distância. Existe o homem que precisa anunciar. Ele sente impulso de contar antes de fazer. Se começa um projeto, já compartilha. Se define uma meta, já divulga. Se inicia um treino, já expõe. Não é sempre vaidade. Às vezes é necessidade de validação. Quando ele fala, recebe aprovação. Quando recebe aprovação, sente avanço. Mas não avançou. Recebeu dopamina. O outro tipo é diferente. Ele fala quando já executou. Mostra quando já consolidou. Compartilha quando já não depende da reação. Ele não sente urgência de provar. Ele sente urgência de construir. O primeiro confunde visibilidade com progresso. O segundo entende que progresso não precisa de plateia. Um vive no campo da intenção. O outro vive no campo da ação. E intenção é barata. Qualquer um pode anunciar mudança. Poucos sustentam rotina invisível. Existe uma diferença brutal entre começar empolgado e continuar quando ninguém está olhando. Homem que precisa de plateia para manter disciplina nunca vai muito longe, porque plateia muda, interesse oscila, aplauso diminui e quando o aplauso acaba, ele perde o ritmo. O homem silencioso não depende de estímulo externo. Ele depende de padrão. E padrão repetido constrói poder real. Essa é a divisão invisível, não entre talentosos e comuns, mas entre os que falam sobre construção e os que constroem sem falar. Enquanto isso, o outro homem está acumulando horas, horas invisíveis, treinos sem registro, estudo sem anúncio, planejamento sem exposição. Anunciar cria pressão externa. Construir em silêncio cria pressão interna. E pressão interna é mais estável. Quando você constrói para ser visto, qualquer crítica te afeta. Quando você constrói para evoluir, crítica vira ajuste. Existe também outro ponto. Quando você fala demais sobre o que está fazendo, você se torna previsível. As pessoas acompanham a expectativa, e a expectativa aumenta a cobrança. Cobrança gera ansiedade. Ansiedade gera desgaste. Desgaste reduz consistência. Quando você anuncia demais o que vai fazer, algo muda dentro de você. O cérebro registra como avanço. Você fala que vai treinar, recebe incentivo, já sente que começou, mas não começou. Existe um estudo conhecido que mostra que, quando você declara publicamente uma meta, o cérebro já recebe parte da recompensa social. E isso reduz a urgência de executar. Você troca construção por reconhecimento antecipado. Isso enfraquece, não no discurso, no sistema interno. Homem que fala muito sobre o que vai fazer começa a depender da imagem que cria. Ele precisa manter a narrativa. E manter narrativa consome energia. O homem que constrói em silêncio evita esse ciclo. Ele não precisa explicar atraso, não precisa atualizar progresso, não precisa manter imagem. Ele só precisa manter disciplina.
E disciplina cresce melhor no escuro. Isso não significa se esconder, significa não gastar energia com antecipação. Porque antecipação não constrói resultado. Ação repetida constrói. Homem que fala menos sobre planos protege foco, protege energia, protege direção. E quando finalmente mostra resultado, já está sólido. Ninguém discute algo que já está consolidado, mas todo mundo discute intenção. Intenção é frágil, resultado é incontestável. E isso muda completamente o jogo. Existe uma armadilha silenciosa aqui. Validação é viciante. Quando você compartilha um plano e alguém responde, isso aí, orgulho de você, vai dar certo. O cérebro libera recompensa, pequena, mas suficiente. E o cérebro começa a associar falar com progresso. Você ainda não executou, mas já se sente em movimento. Isso cria uma distorção perigosa. Você começa a preferir contar sobre a meta do que cumprir a meta. Porque contar é imediato. Cumprir é lento. Contar gera resposta social. Cumprir exige solidão. E a maioria dos homens não foi treinada para trabalhar em silêncio. Foi treinada para competir por atenção. Existe também o fator identidade. Quando você fala publicamente sobre algo, você cria uma versão de si mesmo. Estou construindo. Estou mudando. Estou focado. Agora, você precisa sustentar essa imagem. E sustentar imagem consome energia. Qualquer falha vira ameaça à narrativa. Qualquer atraso vira constrangimento. Você começa a trabalhar para manter reputação e não para construir competência. Isso enfraquece base. O homem que constrói em silêncio tem vantagem psicológica. Ele não deve explicação a ninguém. Se falhar, ajusta. Se atrasar, corrige. Se mudar de direção, ninguém sabe. Isso reduz ansiedade, reduz pressão externa, aumenta foco interno. Existe algo profundamente masculino em construir no escuro, treinar quando ninguém vê, estudar quando ninguém pergunta, melhorar sem precisar anunciar. Isso cria densidade. Densidade é diferente de aparência. Aparência é o que você mostra. Densidade é o que você sustenta. Quando você constrói densidade, começa a ocupar espaço sem falar alto. As pessoas percebem mudança, sem você explicar. E essa percepção tem mais peso do que qualquer declaração. Validação externa é rápida. A autoridade real é lenta. E o homem que troca velocidade por consistência sempre chega mais longe. Se você quer trabalhar em silêncio de verdade, irmão, precisa de regra, não motivação. Regra. Primeira regra, não anuncie meta antes de criar rotina. Meta sem rotina é fantasia verbal. Você quer mudar de forma? Primeiro treine 30 dias seguidos. Depois, se quiser, fale. Quer abrir negócio? Primeiro valide ideia. Depois compartilhe. Segunda regra, reduza plateia. Nem todo mundo precisa saber o que você está construindo. Quanto mais gente sabe, mais energia você gasta administrando expectativa. Energia é limitada. Proteja. Terceira regra, substitua discurso por métrica. Não diga, estou focado. Diga para si mesmo, treinei hoje, estudei hoje, executei hoje. Resultado não depende de narrativa, depende de repetição. Quarta regra, suporte o tédio. Construção real é repetitiva. Acordar cedo não é emocionante depois do 10º dia. Treinar não é inspirador depois do 100º. É monótono. E é nesse ponto que a maioria começa a falar sobre planos novos. Porque falar é mais estimulante do que repetir. O construtor silencioso não troca repetição por novidade. Ele entende que repetição constrói vantagem. Quinta regra. Deixe o resultado falar primeiro.
Quando alguém perceber mudança, não explique demais. Não narre jornada inteira. Responda simples. Sim, estou trabalhando nisso. Nada além. Você não precisa transformar esforço em marketing. Existe um ponto onde você precisa escolher. Você quer parecer disciplinado ou quer ser disciplinado? Parecer é rápido. Ser é lento. Mas ser acumula. O homem que trabalha em silêncio pode passar meses invisível, mas quando aparece, aparece diferente, mais forte, mais competente, mais estável. E aí o jogo muda, porque agora não é discurso, é evidência. E evidência encerra a discussão. Você não precisa convencer ninguém quando o resultado já é claro. Silêncio não é timidez, é proteção estratégica. E estratégia sempre vence empolgação no longo prazo. Os estoicos não eram homens barulhentos, eram homens estáveis. Sêneca escrevia sobre autocontrole enquanto ocupava posições de poder em Roma. Não para parecer sábio, mas para se manter lúcido. Marco Aurélio era imperador. Não precisava provar nada. Precisava governar. E governar exige estabilidade. Nenhum deles falava sobre plano antes da ação. Falavam sobre caráter. E caráter não é discurso público. É decisão privada repetida. Existe uma frase estoica simples. Primeiro, forme o homem. Depois fale sobre ele. Isso muda tudo. Você não precisa construir reputação. Precisa construir substância. Reputação é consequência. Substância é causa. Quando você trabalha em silêncio, está fortalecendo causa. Quando você anuncia antes de executar, está tentando acelerar consequência. E consequência sem causa é frágil. O estoico não busca aprovação, busca coerência. Coerência entre o que pensa, o que diz e o que faz. Essa coerência não precisa de audiência, precisa de disciplina.